ressurreição de Jesus. Agradecemos muito ao Grupo Inovação da Igreja Central de São Bernardo. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor esteja conosco, amém? Quem esteve aqui sexta-feira à noite, levante a mão. Sexta-noite, foi uma bênção nosso culto. E quem esteve ontem, ou de manhã, ou o dia todo? Oh, que bênção, foi maravilhoso também. Nós saímos daqui, eu pelo menos saí daqui, acho que era umas 7 horas, mais ou menos isso. Eu gostaria de agradecer a presença daqueles que estão vindo pela primeira vez, e eu queria saber se há alguém aqui que é a primeira vez que entra numa igreja adventista. Nunca esteve antes, primeira vez. Há alguém assim? Se houver, levante a mão. É o seu caso, ali atrás também. Olha, várias pessoas, né? Primeira vez. Eu lembro a primeira vez que eu entrei numa igreja adventista. A gente não esquece, né? Porque quando a gente está em casa, está chegando a hora de vir, algumas coisas passam na cabeça da gente, né? Como será que eles são? Será que são legais? São chatos? Como são, né? E o culto? O culto é animado, é desanimado? Como que é essa reunião? Parece uma missa, não parece? Como é que funciona isso? E eu me lembro, né? Porque a gente tem uma igrejinha já na cabeça, baseado naquilo que a gente aprendeu desde a infância. E eu lembro que quando eu fui à igreja a primeira vez, eu vim com uma expectativa muito grande, e estava chovendo muito, tinha só 10 pessoas no culto. Na cidade de Sorocaba. Aí eu entrei assim, todo molhado, pensei, eu acho que o povo daqui não gosta de igreja, só tem 10, mas que estava chovendo muito, né? Aí fiquei ali na porta, sem jeito, veio uma moça, estava eu e um irmão, meu irmão. Veio uma moça, cumprimentou a gente de forma bem simpática, sorridente, aí ela fez assim, ó o que essa moça fez, não esqueço nunca mais. Ela ficou no meio, eu de um lado, meu irmão do outro. Ela colocou o braço aqui em mim, aqui no meu irmão, e falou, me acompanha. Uma moça bonita. Aí veio com a gente aqui pelo corredor e sentou conosco no segundo banco. Meu irmão de um lado, eu do outro, e ela no meio. Ela falou, meu nome é esse, eu sou a nova amiga de vocês, sejam bem-vindos aqui na nossa igreja. E eu olhei para o meu irmão e falei, nunca alguém recebeu a gente desse jeito, né? Uma coisa diferente. Aí o pastor entrou para pregar e falou, antes de eu pregar, vamos ouvir uma música, quem vai cantar, e era justamente aquela moça. Pegou o violão, tocou, cantou, e antes de cantar falou, eu quero oferecer essa música para meus 2 novos amigos. Uau! Aí haja coração, né? E sabe, o hino, né? Isso faz uma diferença enorme na vida da gente, né? E é o carinho, a dedicação, tudo dela. Olha, não me pergunte o que o pastor pregou, que eu não lembro. Não lembro nada. Eu só lembro dessa recepção maravilhosa. E desde aquele dia até hoje eu não saí mais da igreja. Eu só estou falando isso para dizer para vocês que é uma alegria enorme ter vocês aqui. São muito bem-vindos. Nós somos pessoas iguais a todas as pessoas e temos a mesma esperança que vocês também têm. A esperança de vivermos felizes para sempre com nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, nós ouvimos aí o grupo e agora eu queria fazer uma oração. E nessa oração eu queria incluir o André. O André é irmão da Andressa. A Andressa frequenta a nossa classe bíblica aqui. E a Andressa, esse André, que é irmão dessa Andressa, sofreu um acidente hoje e está em coma. E a Andressa é namorada do Leonardo, que é filho do Dr. Araceli. Acho que deu para entender o que eu falei, né? E nós devemos orar por eles, por todas as pessoas que estavam no carro e tudo, estão aqui em São Paulo já, estavam perto de Brotas quando aconteceu o acidente. Nós já oramos ali com a esposa do Dr. Araceli e vamos orar agora não só por esse caso, mas orar por todas as famílias, todos nós aqui nessa noite, tá bom? Eu convido vocês a ficarem em pé, por favor. A primeira oração foi de joelhos, não foi? Faremos essa em pé. E você que tem um pedido no coração, agora, nesse momento, apresente a Deus junto comigo. Senhor nosso Deus, primeiramente queremos louvar o Teu nome por Tua misericórdia, por tua bondade, pelo perdão que o Senhor tem nos dado diariamente, por causa da graça e dos méritos de Jesus. Agora estamos aqui, já louvamos o Teu nome, continuaremos louvando o Teu nome, vamos abrir a Bíblia Sagrada e
vem à nossa mente o André, que está em coma, e nós entregamos essa pessoa nas tuas mãos. Rogamos pela família dele, pela família da namorada, por todos, que nesse instante a tua mão esteja ali, os teus anjos estejam com eles, e que a tua vontade seja feita para a honra e glória do teu nome. Assim, ó Pai, como nós ouvimos o hino de vitória, de ressurreição, de vida, que isto aconteça na vida dele também, segundo a tua vontade. Entregamos agora os momentos que se seguem nas tuas mãos e pedimos que, se houver alguém aqui triste, abatido, desanimado, com algum problema, que essa pessoa receba graça, perdão e salvação. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Ontem à noite, quando eu estava saindo daqui, alguém falou: pastor, venha fazer uma oração aqui com os jovens. Eu gosto muito dos jovens, tenho feito grandes eventos para jovens, e quando cheguei lá, falei, aí descobri que é I9, né? O grupo I9, que canta, também é daqui. E eu fiquei contente que os jovens, né, participando, envolvidos e tudo. E eles vão agora louvar a Deus. Eu queria perguntar, quem fez aniversário no mês de junho? Levante a mão. Mês de junho. Mês de junho. Quero dizer que o Isaías vai dar pizza para todo mundo hoje à noite. Ô Isaías, joguei você numa fria, Isaías. Cadê o Isaías? Nem sei onde ele está. Ele está correndo aqui, né? Bom, eu quero convidar o grupo I9, que vai louvar o nome de Jesus agora. Eu quero dedicar esse hino aos aniversariantes do mês de junho. Aniversariantes também de casamento. Não sei se alguém fez aniversário de casamento, mas dedicamos a todos vocês. Vamos ouvir.
Amém. Muito obrigado ao grupo, aos dois grupos, por nos trazer uma mensagem de reflexão tão importante. E parabéns aos aniversariantes do mês de junho. Deus abençoe muito a você. Fechamento da porta da graça. Este é um tema importantíssimo. Na sexta-feira estudamos sobre o santuário. E relembramos coisas importantes dessa doutrina. E percebemos que quando o sumo sacerdote passava do santo para o santíssimo, era o dia da expiação, era um dia de perdão, era o dia de juízo. Vimos também que Jesus morreu na cruz e que ao ressuscitar, voltou para o céu e entrou no lugar santo do santuário celestial e que numa data profética deveria passar do santo para o santíssimo, como já aconteceu, e de acordo com o livro de Hebreus e também de Daniel, Jesus hoje está no lugar santíssimo, diante do Pai, intercedendo por nós como nosso advogado, intercessor, mediador. Portanto, estamos vivendo a primeira fase do juízo. Lembrando que a segunda fase ocorrerá durante o milênio, e o milênio é um período de tempo entre a volta de Jesus e a descida da cidade santa, a Nova Jerusalém. Durante esse período ocorrerá a segunda fase do juízo. E a terceira e última fase, a fase executiva, a sentença final, ocorrerá depois do milênio, isto é, depois que a cidade santa descer do céu a esta terra. Diante do estudo de sexta e do tema de ontem, nós precisamos agora entender sobre a porta da graça. Existem algumas frases e até mesmo algumas palavras que nós usamos e que são corretas, mas que não aparecem na Bíblia, como por exemplo, a palavra trindade, nós usamos muito, está correta, mas nós não encontramos essa palavra explicitamente na Bíblia, especialmente na nossa língua. Mas não está errado, está correto. A expressão milênio a gente usa, mas a Bíblia fala 1000 anos, também está perfeitamente correto. A expressão porta da graça, ou fechamento da porta da graça, como está ali, nós usamos essa expressão, mas também não está na Bíblia. Exatamente assim não aparece. A Bíblia fala de porta e fala de graça separadamente, mas não a frase assim. E isto é uma verdade muito importante para os nossos dias, especialmente. Vamos começar então lendo o livro do Apocalipse, capítulo 3, versos 7 e 8. Se porventura alguém não trouxe a Bíblia Sagrada, aquele que tem, aproxima-se daquele que não tem, se é que a pessoa deseja acompanhar. E eu já aproveito para agradecer o presente que eu ganhei aqui ontem, e a dedicatória bonita que está aqui. Em alguns momentos eu vou usar esta versão, em alguns momentos essa outra, mas na verdade a Bíblia é uma só. Apocalipse 3, repetindo, versículos 7 e 8. A palavra de Deus diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Até aqui. Você percebeu nessa leitura a expressão, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, quando eu abro ninguém fecha, quando eu fecho ninguém abre. Né? Aí está a mensagem de hoje. Não somente aí, mas nós vamos ler outros versos também para ampliar essa ideia. É preciso ver agora o que a Bíblia fala sobre porta e o que a Bíblia fala sobre graça, para entendermos o fechamento da porta da graça. Vamos abrir a Bíblia novamente e vamos agora para João, no Evangelho, capítulo 10, verso 9. Evangelho de João está no Novo Testamento, é o 4º livro do Novo Testamento, capítulo 10, verso 9. E a gente vai ler aqui alguns textos. Diz assim, capítulo 10, repito, verso 9. Eu sou a porta. Diz assim a sua Bíblia? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. Paremos aí. De acordo com essa leitura, quem é a porta? Jesus. Como você sabe que é Jesus? Aí não diz que é Jesus.
Nesse verso não diz. Você falou com muita autoridade, está correta a resposta. Mas o verso 9 não diz que é Jesus. Apenas a expressão, eu sou a porta. É só ler o verso 7. No verso 7, aí sim, fica claro que é Jesus. 2 versículos antes. Diz a Bíblia, Jesus, pois lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. E se você ler o capítulo 10 inteirinho, vai perceber que em alguns momentos Jesus afirma ser a porta. E o verso 9 ele começa direto, dizendo, eu sou a porta. Estamos falando de porta da graça, e agora a Bíblia diz que Jesus é a porta. De onde vem essa ideia de que Jesus é a porta? Claro que é um simbolismo, uma figura de linguagem. Mas de onde vem essa ideia? Quem veio na sexta-feira lembra que nós citamos aqui que o santuário tinha 3 portas. Porta da rua para o pátio, do pátio para o santo, do santo para o santíssimo. A porta da rua para o pátio eles chamavam de caminho. A segunda chamavam de verdade e a terceira de vida. Então era comum entre os judeus eles usarem assim essas expressões. Para a primeira porta, caminho, segunda, verdade, terceira, vida. Quando o nosso Senhor aqui esteve, nós lemos aqui também, João 14:6, quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E acrescentou, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Mais uma vez, deixando claro que através dele podemos ir ao Pai. E que sem ele, nenhuma pessoa pode ir ao Pai. Lembre-se que no santuário antigo, Deus se manifestava no lugar santíssimo. Para chegar até Deus, tinha que passar pelo caminho, primeira porta, pela verdade, segunda porta, pela vida, terceira porta, e então chegava Deus no Santíssimo. Jesus disse, eu sou o caminho, primeira porta, eu sou verdade, segunda porta, eu sou a vida, terceira porta, e ninguém vai ao Pai, ou ninguém vem ao Pai, senão por mim. Para ir a Deus tem que ser através de Jesus. Uma vez eu passei numa cidade aí, a cidade de Campinas, interior de São Paulo, e tinha uma faixa em frente a um templo, e a faixa dizia assim, e o que eu vou falar, não estou criticando, mas estou ensinando o que diz a Bíblia. A faixa diz assim, Maria, porta do céu. Essa faixa está errada. Talvez quem fez a faixa não tenha entendimento, por isso que fez. Mas, biblicamente, Pedro não é a porta, João não é a porta. Correto, irmãos? Maria não é a porta, Isabel não é a porta, o Luiz não é a porta. Jesus é a porta, amém? E Jesus disse, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ponto final, foi ele que disse. Pelo menos se a gente acredita na Bíblia, é isso. Ficou claro, então, que Jesus é a porta, mas há uma frase aí, desse verso 9, que, embora não seja exatamente o que eu estou pregando hoje, mas eu queria abrir aspas para dar um toque aqui nessa frase. Veja de novo o verso 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Essa é a frase. Jesus disse que quem entrar por mim vai ser salvo. Entra e sai e acha alimento, comida. Quando você lê entrará e sairá, você pode resumir tudo isso numa palavra só, e a palavra é liberdade. Quem aceita Jesus, quem anda com Jesus é livre. Ele diz, entrará e sairá a hora que quiser. Nós somos livres. Jesus dá liberdade. E uma vez conversando com um grupo de adolescentes, alguns dentre eles diziam o seguinte, eu não vou à igreja, não quero compromisso com a igreja, eu até vou de vez em quando, mas não quero assumir compromisso, porque eu quero liberdade. Então, na cabeça daqueles adolescentes, liberdade era não ir à igreja, porque indo à igreja, eles entendiam que isso lhe tiraria a liberdade. E eu perguntei, por que você acha que a igreja tira a liberdade? Porque se eu for à igreja, então não posso mais fumar, não posso beber, não posso isso, não posso aquilo. E me fez uma listinha do que na cabeça dele não poderia fazer se viesse para a igreja. E há muitas pessoas que pensam assim, quando você diz, vamos à igreja, a pessoa diz, não vou porque quero ser livre, não quero ficar preso a nada, não quero ficar amarrado em princípios bíblicos e nem de igreja. Aparentemente parece haver uma razão, aparentemente porque não há. Na verdade, quem serve a Jesus é livre e quem não serve é prisioneiro. E eu fiz uma pesquisa, não terminei ainda, estou fazendo uma pesquisa para descobrir se para servir a Deus, o que exige da gente, usando um termo técnico inclusive, quais são as regras para servir a Deus, não é uma expressão bíblica, mas eu estou usando essa expressão, e quais são as regras para não servir a Deus. E sabe o que eu já descobri? Que para servir o mundanismo, e agora eu estou usando uma expressão bem correta, não vou usar mundo, porque nós todos estamos no mundo.
para servir e viver o mundanismo, isso exige mais de nós do que para servir a Deus e frequentar a igreja. O que você acha? Bom, eu poderia citar aqui alguns casos, mas se eu citar, acho que eu vou mexer com alguém, eu não quero fazer isso. Mas se você analisar, por exemplo, a vida de um roqueiro, você vai ver que para ser roqueiro tem regras, e regras rígidas, senão ele está fora. E para ser frequentador de baladas, também tem regras. Pensa que é liberdade? Não. Quer ver? Pega uma garota, põe uma saia comprida, decente, põe uma blusinha fechadinha aqui, põe uma bolsa aqui, Bíblia, inário e tal, e fala, vou para a balada. Vai para a balada assim para você ver. Você vai chegar lá, alguém vai olhar para você e dizer, ih, viu? Tem um padrão. Se não entrar no padrão, está fora. E por aí vai. Nós poderíamos fazer essa lista aqui, não há tempo e também a intenção não é essa. Mas só para você ver, quem serve a Jesus é livre. Ele disse, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá. Isso é liberdade. E quem não serve a Jesus não é livre. Por exemplo, algumas coisas do mundanismo você entra e não sai. Exemplo, drogas. E quando sai, vem com sequelas. Uma pessoa famosa dos Estados Unidos, já falecida, escreveu uma carta. E a carta dizia mais ou menos assim, eu a conheci na escola. Quando me apresentaram, me apaixonei. Foi amor à primeira vista. Eu só pensava nela, não saía da minha cabeça. Dormia pensando nela, acordava pensando nela. Estava apaixonado por ela. Ela me fazia viajar. Entrava no meu corpo, na minha alma, mexia comigo. Ela é minha vida e minha morte. Seu nome? Cocaína. Isso é liberdade? Um rapaz recém-casado, não exatamente de meses assim, mas alguns anos já, mas não tantos. Ele cansou-se da esposa e resolveu sair com outra. Achou uma outra que na opinião dele era mais bonita, marcou o encontro, foram para o motel. Lá no motel ele traiu a esposa, então, portanto, praticaram o adultério, e após o ato, ela disse, me dá um tempinho que eu vou ao banheiro e já volto. E ela foi, demorou, e ele foi lá e bateu a porta. Ela não respondeu, ele bateu mais forte, ela não respondeu, ele bateu mais forte, ela não respondeu, ele gritou, ninguém respondeu, então ele arrebentou a porta e entrou. Olhou, não tinha ninguém no banheiro. Olhou atrás da porta, voltou, olhou embaixo da cama, procurou em todo canto, e não tinha ninguém na porta. Não se preocupe, daqui a pouco passa isso. Som. Aí não achava ninguém e tudo, ficou desesperado, né? Estava com a mulher agora, sumiu. Então ele viu a janela aberta e imaginou, ela pulou a janela e fugiu. Olhou, em um dos espelhos do banheiro estava escrito com batom, bem-vindo ao mundo da AIDS. Liberdade? Jesus disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Amém? Amém? Entrará e sairá e achará alimentos. Portanto, a porta é Jesus. E a graça? Vamos ver agora, abra a Bíblia Sagrada em Efésios. Efésios está no Novo Testamento. Efésios está no finalzinho lá. Você vai passar Coríntios, vai passar o livro de Gálatas. E logo depois de Coríntios e Gálatas, você já vai encontrar o livro de Efésios. Efésios 2, versos 8 e 9. Aliás, vamos ler somente o 8, que já é suficiente. Efésios 2, verso 8. O verso 9 também é muito importante, né? Mas o 8 acho que já responde. Eu vou ler na Bíblia que eu ganhei aqui ontem. Diz assim, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês. É dom de quem? De Deus. Poderia perguntar o que é graça e a sua resposta seria dom de Deus. Então eu vou perguntar o que é graça? Dom de Deus. Graça é dom de Deus. A Bíblia é clara, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de você nem de mim, isso é um dom de Deus. Quer dizer, isso é um presente de Deus. A salvação é de graça,
é pela graça, é a obra de Deus, exclusiva de Deus, o homem não pode salvar a si mesmo. Deus é que faz isso. E mais uma coisa, não é o ser humano, e quando eu falo homem, vocês estão entendendo, estou falando do ser humano, não é o ser humano que busca e que corre atrás de Jesus, é o contrário, é Jesus que corre atrás da gente. Foi Deus que chegou no jardim do Éden e perguntou: Adão, onde estás? Se dependesse de mim e de você, sabe, nós não estaríamos aqui hoje. Porque, humanamente falando, nós somos pecadores e nós teríamos e temos prazer em outras coisas. A Bíblia Sagrada diz claramente: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, isso é um dom, é um presente de Deus. Graça, portanto, é um presente de Deus. A palavra graça é usada no dia a dia de várias outras maneiras. Nome de pessoas, né? Tem gente que chama graça. Outras pessoas usam essa palavra para outras coisas. Por exemplo, um rapaz acha uma garota bonita, e ele comenta com alguém: olha, não é uma, para ficar mais legal, uma gracinha? Né? Tem aqueles que são contadores de piadas. Na igreja sempre tem um outro mais engraçadinho, né? E gosta de contar piadas, e às vezes ele conta piadas sem graça. E alguém diz: olha, não achei graça. E a palavra graça é usada de várias formas aí. Enfim, qual é a sua graça? Né? Qual é o seu nome? A Bíblia fala que a palavra graça é a palavra mais bonita que existe. Só que nesse verso 8 tem uma frase aí que me impressiona e impressiona vocês também. Porque diz assim: pela graça sois salvos. Vem cá, nós somos salvos pela graça? Estou perguntando, sim? Pela graça? Ou não? Nós somos salvos pela graça? Eu vou só botar um pouquinho mais de complicação para sair um pouco de fumacinha da nossa cabeça. Quem morreu na cruz, foi Jesus ou foi a graça? Nós somos salvos pela graça ou por Jesus? E a graça? E Jesus? Ou estamos falando da mesma pessoa? Parabéns, é aí que eu queria chegar, por isso que eu fiz esse trocadilho aí. A verdade é o seguinte: Jesus Cristo é a graça de Deus, amém? Quando a Bíblia diz pela graça sois salvos, ela poderia muito bem dizer por Jesus sois salvos. Aliás, ela diz, em João 10:9, que nós lemos agora há pouco, diz: eu sou a porta e quem entrar por mim será salvo. Agora em Efésios você diz, pela graça sois salvos. A frase é a mesma, só que lá fala Jesus, aqui fala graça. Graça e Jesus, na verdade, não são duas coisas, é uma só. Por isso, podemos dizer que Jesus é o presente de Deus. Graça é um dom imerecido. Eu não mereço, você não merece, não há mérito em nós, mas a graça de Deus, o mérito de Jesus é que fez com que tudo acontecesse para que nós fôssemos criados e fôssemos redimidos por Jesus Cristo na cruz. Então nós somos salvos pela graça, e Jesus é a graça. Vamos ver se ficou claro? Agora eu vou perguntar e queria que vocês respondessem. E por favor, pode responder em voz alta, tá bom? Quem é a porta? Põe mais alegria na sua resposta. Quem é a porta? Jesus. Quem é a graça? Jesus. Quem é a porta da graça? Jesus. Se Jesus é a porta, se Jesus é a porta da graça está fechada ou aberta? A porta da graça está aberta? Quem é a porta? Quem é a graça? Por que ela está aberta? Porque Jesus está no céu, diante do Pai, intercedendo por nós. Enquanto Jesus estiver intercedendo por nós, significa que a porta da graça estará aberta. Entendeu o que é porta aberta? Jesus é porta, Jesus é graça. Porta aberta é Jesus intercedendo por nós. E o que é porta fechada? É quando é a situação de que Jesus não vai mais interceder. Tudo bem? Porta aberta, Jesus intercede. Porta fechada, Jesus não intercede mais. Posso perguntar? Posso aplicar a prova? Vamos lá. Ai. Vamos lá. Não precisa ficar vermelho, não. Você é a primeira da fila. Se você ficar vermelho, nós damos uma força para você. Você entendeu que Jesus é a porta e Jesus é a graça. Jesus está fazendo o que por nós no céu agora? Intercedendo por nós. Parabéns. Então, porta da graça aberta significa que Jesus está fazendo o quê? Intercedendo por nós. E porta fechada significa que Jesus vai parar de fazer o quê? Interceder por nós. Tudo bem? Posso complicar a pergunta agora? Não é para ela agora. Não, vamos ver se ficou claro. Porta aberta. Jesus intercedendo por nós. Porta fechada.
Jesus não intercedendo por nós. Beleza. Porta aberta. Jesus intercedendo por nós. Porta fechada. Jesus não intercedendo por nós. Pode batizar esse menino, que ele está preparado. Você viu, é facinho. Eu só perguntei mais a título de participação, né? Porta aberta, Jesus intercede por nós. Porta fechada, Jesus para de interceder. Termina a intercessão. Quando falamos então em porta aberta, estamos falando de um princípio bíblico de intercessão de Jesus pelos pecadores. Porta fechada, porque ele não vai mais interceder, e aí quem estiver salvo estará para sempre, quem não estiver estará perdido para sempre. Por isso é importante esse assunto. Uma vez que isso está bem claro para todos nós, eu gostaria de chamar sua atenção para algumas ilustrações e algumas frases que estão ali. As primeiras são repetidas, porque vocês já falaram, nós falamos, eu vou dar uma repassadinha. Em seguida, temos coisa nova. Jesus é a porta. Dá para enxergar lá atrás? Dá. Eu não me refiro nem pela claridade, mas pelo tamanho da fonte, da letra. Jesus é a porta e só podemos entrar no céu através de Jesus. Graça é um dom imerecido, ou seja, um presente. Qual foi o maior presente que Deus nos deu até hoje? Resposta: Jesus Cristo. Portanto, Cristo é a graça de Deus. Se Cristo é a porta e a graça, então podemos dizer que enquanto Ele estiver intercedendo por nós diante do Pai, a porta da graça estará o que mesmo? Aberta. Foi o que as meninas aqui falaram e os meus amigos ali falaram. O fechamento da porta da graça é uma ação dupla. É uma ação dupla. Envolve o fim do ministério de Jesus lá no céu, no santuário, e o fim do ministério de quem aqui na terra? Do Espírito Santo. E aqui nós temos algo importantíssimo a falar. Porque até agora eu perguntei e vocês falaram, é o fim do ministério intercessório de Cristo. Isso é porta fechada. Mas agora tem um elemento novo. O fechamento da porta da graça não é só o fim da intercessão de Jesus lá. É também o fim do trabalho do Espírito Santo aqui. A obra de salvação, na verdade, envolve os três: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo está conosco. O Espírito de Deus. Ele está na terra. Amém, irmãos? E Ele é que faz a obra. Por exemplo, quem trouxe você aqui hoje? O Espírito Santo. E alguém pode falar: não sei não, eu vim porque eu quis. Né? Alguém pode falar isso. Ok, se você veio porque quis, quero te dizer que a vontade de vir, o desejo de vir, foi colocado em você pelo Espírito Santo. E se alguém, só para contrariar, fala assim: não, eu vim sem querer. Eu não queria vir. É que alguém falou: vamos, só hoje, vamos, é importante, vamos hoje. E falou tanto na tua cabeça, mas disse: tá bom, eu vou, mas só hoje, hein? Não me convida mais, só hoje. Então você não veio porque quis, veio mais para agradar um amigo, etc. Olha aqui, ó, se tem alguém assim, olhe para mim que eu vou dizer uma coisa para você. Se você veio sem um desejo próprio, mais para agradar uma pessoa, quero te dizer que foi o Espírito Santo que te arrastou aqui. Porque essa pode ser a sua única chance. Mesmo assim, é a obra do Espírito Santo. Não cai uma folha de uma árvore se esse Deus maravilhoso não permitir. E você e eu não podemos dar um passo se Deus não permitir. Nós somos alvos da graça de Deus diariamente. Nós somos alvos, essa graça envolve o trabalho de Jesus lá em cima e o trabalho do Espírito aqui na terra. Assim como a graça envolve a obra lá e a obra aqui, o fechamento da porta também envolve lá e envolve aqui. Veja uma coisa importante. Quando a porta da graça se fechar, nós vamos numa sequência, daqui a pouco eu cito o texto que eu ia citar. Quando a porta da graça se fechar, nós vamos ver o que vai acontecer. Porta fechada. A porta estará fechada quando Cristo falar está feito e deixar de interceder por nós diante do Pai. E aí o Espírito também deixa de agir aqui. Isto está para acontecer. Por isso é hora de estudarmos a Bíblia e tomarmos decisões. Porta aberta. A porta da graça sempre esteve aberta, sabia? A porta da graça, ela não abriu na cruz. Tem gente que fala assim: antes de Cristo era a lei, depois de Cristo é a graça. Já ouviram falar isso? Essa frase está totalmente errada. Sempre foi a graça. Sempre. E sempre existiu a lei. Sempre. Nunca foi só uma coisa e não a outra. Veja, a porta da graça sempre esteve aberta. No Éden, a porta se abriu. No dilúvio, a porta se abriu.
Na cruz, a porta se abriu. Veja essa. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que é mais antigo? O pecado ou a graça? A graça, porque a graça é Jesus e Jesus é eterno. Amém? Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Veja mais. Eis que tem posto diante de ti uma porta aberta. Foi aquele texto que a gente leu. E a qual ninguém pode fechar. Hoje a porta da graça está aberta a todos. Amém? Será que está mesmo? Aberto a todos? Vamos citar aqui alguns nomes e algumas situações para ver se realmente a gente concorda com isso. A porta da graça está aberta para os adventistas? E para os católicos? E para os espíritas? E para quem não tem religião? Está aberta para todos? Viu como Deus não faz acepção de pessoas? Deus ama o crente, o católico, o espírita, o ateu, Deus ama todo mundo. Amém? A porta da graça está aberta a todos. É o que nós colocamos ali, você concorda. Mas será que está mesmo? Vamos mais. A porta da graça está aberta para o pastor? Amém, né? E para o padre? E para o bispo? E para o papa? E para o pai de santo? E para a mãe de santo? Para todos? A porta está aberta para homem e mulher. E para homossexual? Também? A porta está aberta para todos, todos. E para aquele que roubou teu carro? A porta da graça está aberta para aquele que não vai com a tua cara? Eu estou falando assim para o nosso pensamento ir mais longe. Citando várias situações. É claro que nós sabemos que a porta está aberta a todos. Mas imagine o seguinte. Aquele maníaco do parque, lembra dele? Dá até um frio na barriga aqui, né? Mas enquanto a pessoa estiver viva, a porta está aberta para ele? Está. Por pior que seja uma pessoa, é ser humano, está viva, está vivo, a porta da graça está aberta para ele. Amém, irmãos? Por isso não podemos condenar ninguém. Deus é o juiz, Ele julga, Ele faz tudo. Mas o importante é saber que a porta da graça está aberta a todos. Graças a Deus por isso. Eu estava pregando na cidade de Belém, no Pará. Eu fui convidado para dar um treinamento de como fazer evangelismo, como pregar a palavra de Deus. Só que eles usam muito aquele DVD que Deus me deu a graça de gravar e também as fitas. Usam muito lá. E eu fui fazer o treinamento, era para liderança, mas a coisa tomou outro volume, foi para outro lado, e nós chegamos, foi no ginásio do treinamento e tinha 3.000 pessoas. Aí não dava para dar um treinamento para 3.000 pessoas, porque é quase que impossível você dar um treinamento didático para esse tanto de gente. Então o que era um treinamento virou uma conferência. Certo? E eu estava pregando na sexta-feira, como preguei aqui na sexta também, mas era um outro tema. E naquela sexta fiz um apelo. Na hora do apelo, muitas pessoas vieram à frente, e o que eu não sabia era que estava no meio daquela multidão uma quadrilha de salteadores. Uns 15, pelo menos. Eles estavam de terno e gravata com a Bíblia na mão. E vieram para assaltar as pessoas e levar alguns carros. Eles tinham uma estratégia pronta. Enquanto eu estava pregando, o chefe da quadrilha começou a chorar. E o cara do lado falou assim, que isso, rapaz, está chorando, né? Aí ele falou assim, fica quieto, escuta lá. Aí o rapaz falou assim, eu nunca vi você chorar, você é bandido, rapaz, bandido não chora. E ficou aquele negócio entre eles. E o chefe falou assim, olha, você fica quieto, ninguém vai roubar nada aqui, está suspenso nosso plano, eu quero ouvir o que ele está falando. E eu preguei até o final, fiz o apelo, e o chefe veio à frente no apelo. Quando ele voltou, os colegas falaram assim, tá bom, nós não vamos assaltar. Só que tem uma coisa, se você voltar amanhã aqui, nós acabamos com você. Até na sexta eu não sabia disso. No sábado de manhã eu preguei e o chefe da quadrilha estava lá sozinho. E eu fiquei sabendo disso no sábado. Fiz uma pregação e a pregação do sábado foi mais ou menos, foi esse tema, mas um pouquinho diferente. E na hora do apelo, o chefe da quadrilha veio à frente e ele estava com o braço enfaixado, mais ou menos nessa posição,
Aí eu atendi as pessoas, todos saíram, e ele disse que queria falar comigo em particular. Eu não conhecia ele, não sabia nada sobre ele. Tá bom, ele falou, mas é particular, só eu e você. Tá bom, então. E era um ginásio, tinha uma cortina, nós fomos lá atrás, eu e ele. Ele olhou para mim e falou assim, a primeira coisa, eu sou bandido. Usou essa expressão. Olhei para ele, você é bandido mesmo? Sim, eu sou bandido. Mas o que você faz de mal? Eu sou assaltante de banco. E já matei 15. Aí eu tremi. Estava só eu e ele. Eu falei, você está pensando em matar mais alguém? Ele falou, não estou. Ufa. Realmente, eu estava com medo terrível. Claro que a gente tem medo, né? Um homem perigoso desse dá um medo terrível na gente. Aí ele falou, e contou a história da sexta-feira. Ontem eu vim aqui com a minha equipe, etc. Contou a história para mim. E disse, meus amigos foram, não voltaram hoje, eu voltei sozinho, só que eu não posso ir para casa agora. Se eu for, eles vão acabar com a minha vida. Aí eu falei, e o seu braço, o que houve? Ele disse, foi ontem à noite. Nós saímos daqui, eles me pegaram na esquina e deram um tiro no meu braço. E falaram, esse é um recado, se você voltar, aí nós vamos dar o tiro em outro lugar. E ele disse, pastor, me ajuda, eu não posso sair daqui. Se eu sair daqui, eles vão me pegar. Eu sei, eu conheço a minha quadrilha. E por que tudo isso aconteceu? Porque na hora da pregação eu perguntei, a porta da graça está aberta para todo mundo? E como vocês responderam, eles também responderam lá, sim. Aí eu perguntei, para o bandido? Sim. Tudo isso aqui. E ele foi entendendo que estava aberta para ele também a porta. E por isso ele tomou a decisão. Resumindo, um dos anciãos lá de Belém é um juiz. Não sei se alguém conhece o Dr. Vanderlei. É um juiz de direito da cidade, e é ancião da nossa igreja. Como o rapaz não sabia que ele era juiz, eu chamei o Dr. Vanderlei, e não o chamei de juiz para não intimidar o rapaz, porque o rapaz ia ser um problema, ele podia sair correndo dali. Então eu falei, irmão Vanderlei, contei o caso, o senhor pode dar uma atenção para ele, e entreguei esse moço nas mãos do nosso ancião, que é entendido, muito bem entendido de leis, porque é o juiz. E assim foi encaminhado lá para a igreja dar uma assistência para ele. Bom, a história aí continuou com eles dando assistência para esse rapaz. Mas eu estou contando isso para você ver que a porta da graça está aberta mesmo para todos. E que mesmo alguém perigoso pode ser salvo e transformado. E ele pediu o batismo, aquele moço, para ser batizado, e ele queria ser preparado, acompanhado de toda a assistência. E ninguém melhor do que o Dr. Vanderlei para dar uma assistência para ele. A assistência seria espiritual e também legal, nos dois aspectos. Deus seja louvado, porque o evangelho não é só para mim, não é só para você, é para todas as pessoas, não importa onde elas estejam agora, onde elas estão agora, Deus fala com cada pessoa de um jeito e trabalha no coração de cada pessoa. Amém, irmãos? A porta da graça está aberta. Hoje ela está aberta a todos. E temos que aproveitar ao máximo. Veja só, agora a porta fechada. A porta que se abriu no Éden se fechou. Quando o homem pecou, ele e a mulher saíram do jardim. Não é? Estava aberta, fechou ali. Ali eles não só vamos entrar no jardim na volta de Jesus. Está fechado lá. Nem está mais aí o jardim do Éden, No dilúvio, a mesma porta que se abriu também se fechou. Noé ficou na porta, fez o último sermão, o último apelo, a porta estava aberta. Ninguém mais? Não, então entrou e trancou por dentro. Deus veio e fechou por fora. Porta fechada. Na cruz, a porta que se abriu também se fechou. Jesus morreu entre dois malfeitores. Um aceitou, o outro não aceitou. Isto é, a porta estava aberta para os dois. Mas um entrou, o outro não quis, e ao morrer, a porta se fechou para ele. A porta se fecha para quem morre. A pessoa que falecer hoje, a porta fechou para ele ou para ela. Mas, não esqueça, haverá um dia especial, de acordo com a profecia, que, inclusive, para os vivos, a porta da graça irá se fechar. Mesmo para os vivos. Quando a porta se fechar, vai terminar a primeira fase do juízo, o juízo de investigação. E você sabe que a porta da graça vai se fechar antes da volta de Jesus. Se Jesus está perto de voltar, e nós cremos que em breve Jesus voltará, então a porta da graça vai se fechar bem antes. Isto quer dizer,
Estamos mais próximos deste acontecimento do que da volta de Jesus. Quando a porta se fechar, termina o juízo de investigação, a primeira fase. Jesus vai sair do santuário celestial e termina a intercessão de Cristo, haverá comoção no céu, o justo continua justo e o ímpio continua ímpio. Essa frase está em Apocalipse 22, verso 11, quando nós entendemos claramente que o fechamento da porta é a definição eterna da situação de cada pessoa. Quem foi salvo, estará salvo para sempre, e quem não se salvou até aquele dia, não se salvará mais. Esse é o fechamento da porta da graça. Quando a porta se fechar, haverá um tempo de angústia. Por que haverá um tempo de angústia? Vamos abrir a Bíblia no livro de Amós. Amós está no Velho Testamento. Por que haverá um tempo de angústia? Amós 8. Antigo Testamento, você tem o livro de Daniel, em seguida Oséias, depois Joel e depois de Joel, Amós. Amós 8, 11 e 12. Esses dois versículos são muito importantes. Eu estou repetindo, citando perto de um livro de outro, para facilitar para aqueles que têm um pouquinho mais de dificuldade em localizar o texto. Amós 8, 11 e 12 está escrito: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E andarão de mar a mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e aí? Não acharão. Agora vamos analisar por que diz isso aí. Esse texto que lemos é o tempo de angústia. Aliás, nós sabemos que existe mais de um tempo de angústia. Mas eu estou me referindo a esse aqui, por ocasião do fechamento da porta da graça. Irmãos, vejam por que diz a Bíblia que haverá fome e sede, não de pão nem de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Veja por quê. Eu tenho aqui a Bíblia Sagrada em mãos e vocês também. O que faz desse livro ser o que é? O que o torna tão especial? Esse livro é feito de papel e tinta. Eventualmente uma capa de couro, mas a Bíblia em si, papel e tinta. O mesmo material que é usado para fazer uma revista. A mesma matéria-prima usada para fazer um jornal. A mesma matéria-prima usada para fazer qualquer literatura. E por que esse livro é tão especial? Veja, vocês construíram aqui um belíssimo templo. Um lugar pitoresco, especial. E aqui pessoas são convidadas e vêm aqui, um lugar até longe da residência de muitos, da maioria. E a gente sai no sábado, passa aqui o sábado, vem no domingo, eventualmente na quarta-feira ou na sexta-feira. Por quê? O que tem aqui que não tem na outra literatura? Veja uma coisa. Nós jamais nos reuniríamos num lugar como este. E nem faz sentido. Imagina reunir todo mundo aqui, aí a gente canta, convida o grupo de São Bernardo, vem aqui, canta também, a gente ora, faz toda essa festa espiritual, aí diz assim, agora vamos abrir a revista Veja. Seria um absurdo. Você não viria aqui para isso. Nem eu. Imagina uma reunião como essa, a gente canta, ora, o grupo canta também, e a gente diz, agora vamos abrir a Folha de São Paulo, o Estadão. Não faz nenhum sentido. Mas nós nos reunimos aqui, cantamos, oramos e falamos, vamos abrir a Bíblia. E você vem. E todos aqui são muito inteligentes, são cultos, são líderes. Por quê? Esse livro é diferente de toda a literatura que existe no mundo. Por quê? Porque o Espírito Santo inspirou os seus escritores. E o Espírito Santo é que faz eu e você ler esse livro. Quem trouxe você aqui foi o Espírito. Para quê? Para que você e eu pudéssemos ler esse livro e entendermos juntos. É obra dele. O Espírito de Deus ilumina. É o Espírito de luz que ilumina nossa cabeça, nosso coração, nosso ser e nos faz entender isso aqui de uma forma que nos torna que passa a ser alimento espiritual para nós. E por que porta da graça fechada, Jesus termina lá, o Espírito Santo termina aqui, e haverá fome e sede, lembra? Não de pão nem de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Irmãos, quando o Espírito Santo deixar de agir,
Quando o Espírito Santo encerrar suas atividades aqui, e quando Jesus terminar lá, isto é, quando a porta se fechar, pode pegar esse livro e pode ler, que não vai fazer nenhuma diferença. Entendeu o que eu estou dizendo? O que faz desse livro ser o que é, não é o papel e a tinta, mas é o Espírito Santo, diga amém. É Ele que faz a diferença. Sem Ele, isso aqui é mais um livro como qualquer outro. Então, o ponto-chave é o ministério do Espírito Santo. Por isso que haverá um tempo de angústia. A Bíblia estará por aí. Tudo bem que alguém recolha, queime, aquela coisa toda da perseguição, tudo bem, mas eventualmente, pode ter certeza, pessoas guardarão a Bíblia aí, e até gente que não segue nada tem lá uma Bíbliazinha guardada. Mas sem o Espírito Santo, não resolve mais nada. Fechamento da porta é o encerramento, o término do trabalho de Jesus no céu e da obra do Espírito aqui na terra. Por isso, irmãos, temos que entender melhor a obra do Espírito Santo, orar mais por Ele, buscar mais esse Espírito maravilhoso, se relacionar com Ele, e é Ele que nos leva à Bíblia, é Ele que nos leva a aceitar Jesus, é Ele que nos leva a aceitar Deus, é Ele que nos revela a verdade, é Ele que nos transforma, é Ele que nos leva ao arrependimento, é Ele que leva você ao batismo, é Ele que faz tudo na minha e na sua vida, amém, irmãos? É Ele. Haverá um tempo de angústia, entendemos por quê? Porque o Espírito vai se retirar. E é bom que todos saibam que ele já está se retirando aos poucos. É bom que todos saibam que a porta da graça está se fechando. Jesus está para terminar lá, o Espírito para terminar aqui, e nós temos um tempo ainda de graça, um tempo de liberdade, um tempo maravilhoso. Estamos aproveitando esse tempo aqui hoje. Aí haverá, quando a porta se fechar, haverá um tempo de angústia, haverá uma perseguição aos cristãos. O Espírito Santo não vai atuar mais na conversão de homens. Muitos procurarão a palavra do Senhor e não acharão. Isso vai causar angústia. Quando o Espírito Santo deixar de agir, sobrevirão juízos de Deus. Veja a ligação. Se Deus tira a sua mão, acontecem coisas horríveis. Então o Espírito deixa de agir, vem os juízos de Deus. Não haverá mais conversão, repito, o justo continua justo e o ímpio continua ímpio. Assim, podemos entender melhor o fechamento da porta da graça. Esse é um assunto muito longo. Aqui está resumido para uma reunião, para um culto, para uma reunião só. Mas esse é um tema que nós deveríamos estudar mais vezes, muitas vezes. Ler, pesquisar, orar, buscar, e isso tem muitas lições para nós. Muitas mesmo. Boas, coisas boas, para mim e para você. Veja, o Espírito deixa de agir, Jesus deixa de agir lá, e então sobrevirão os juízos de Deus sobre a terra. Irmãos, essas tragédias que acontecem no mundo, você diz, isso sempre aconteceu, é verdade, mas com a intensidade que acontece hoje, com a frequência que acontece hoje, você sabe, isso está se tornando cada vez mais explícito e cada vez mais frequente. Acha isso normal? Não. Alguma coisa está acontecendo? Sim. Aquecimento global? Uhum. A possibilidade de uma escassez de água doce? Sim. E por aí vai. A temperatura sobe, o gelo derrete, a preocupação dos homens, e sabe que para os cientistas, os homens da área, manifestarem publicamente a preocupação é porque realmente há uma preocupação. É real. O que eu vou mostrar agora são alguns slides até um pouco fortes, mas nada que vocês nunca viram por aí. Então, não vai ferir ninguém, nem prejudicar ninguém. A porta da graça está se fechando, prepare-se. Podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Lembra dessa frase? Essa é uma frase de um sermão que muitos pastores adventistas já pregaram. Podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Que horas são? Parabéns. Estou perguntando a hora profética. Olha lá. 1 João 2, verso 8. Que horas são? Filhinhos, já é a última hora. Isto é, estamos no fim. Já é a última hora. Vejam alguns sinais de que a porta da graça está se fechando e que o Espírito está deixando de agir. Se retirando. Vejam alguns sinais. Setembro de 2001, isso vocês já estão cansados, nós estamos cansados de ver, mas aqui eu tenho que mostrar. Essas coisas, esse atentado, revela o seguinte: homens que realizaram isso
pessoas envolvidas nesses sequestros e nesses terrorismos, com certeza não estavam com o Espírito Santo. Sim? Porque se estivessem com o Espírito Santo, não teriam feito isso. E isso mostra que o Espírito não estava neles. E isso é sinal de que a porta está se fechando. Certo? Então, aí está um sinal. Veja mais. 11 de setembro, todo mundo já viu isso várias vezes. Março de 2004, atentado em Madrid, na Espanha. Lembra? Os trens. Uma tragédia. Uma coisa horrível. Sinal ou sinais de que o Espírito está deixando de agir. Sinais de que a porta da graça está se fechando. Setembro de 2004, tragédia na Rússia. Sequestradores, malfeitores entraram numa escola na Rússia. Crianças, que nada tem a ver com esses problemas todos, foram atingidas. O choro, a angústia. Mais um sinal de que a porta da graça está se fechando e que o Espírito está se retirando da terra. Dezembro de 2004, lembra? Tsunami. A tragédia no Oceano Índico foi uma coisa horrível. O fenômeno raro atingiu 2 continentes e 12 países. Mais de 300 mil pessoas morreram e as potências foram abaladas, como diz Lucas capítulo 21. Veja a situação. Sinais de que a porta da graça está se fechando. Parece sacos de lixo, mas você sabe que não é. Ou que não são. Sinais dos tempos. Julho de 2005. Eu estava nos Estados Unidos nesse dia, no aeroporto de Boston, nesse dia, e aconteceu essa tragédia lá em Londres, longe, mas aí alerta geral, né? Acontece em um lugar, vai alerta mundial. E para entrar no aeroporto foi terrível, porque eles queriam que uma revista muito mais rigorosa do que de costume. Julho de 2005, centro de Londres, metrô, e agora vocês viram, esses dias, mais um perigo, e mais um atentado, e a coisa não para, né? Essas pessoas que fazem isto, com certeza são pessoas que não têm o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo tem amor, ou pelo menos respeita. O que dizer de agosto de 2005? O Katrina, o furacão, que atingiu a cidade de Nova Orleans, nos Estados Unidos. Veja, tudo destruído. Sinais de que a porta está se fechando. A angústia, o vazio, a perda. Tudo foi destruído. O que dizer das fomes, guerras e terremotos? São sinais, passos de um Deus que se aproxima, isto é, as coisas ruins estão acontecendo cada vez mais, e isso não pode ficar aí como um problema simplesmente administrativo de um governo, como as pessoas costumam dizer. Tem, claro, erros humanos, sem dúvida nenhuma, mas isto é cumprimento de profecias anunciando que nós estamos próximo do maior acontecimento de todos. Jesus está para voltar, com certeza, e antes que ele volte, a porta vai se fechar, e a Bíblia diz que o Espírito vai deixar de agir, e é por estas razões que tudo isso acontece. Fome. Não dá para imaginar um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus assim, né? A gente quase não consegue imaginar. Mais fome. Miséria mesmo. Guerras. Bombas, mais bombas, Bagdá, o desespero de crianças e adultos, pessoas atingidas. Nós não conseguimos imaginar direito, porque graças a Deus não temos passado por isso. São sinais de que a porta está se fechando. Um outro sinal, e agora mudando um pouco o enfoque, é a mornidão. Está vendo a cara dessas pessoas? É só para ilustrar o seguinte, que as igrejas estão ficando mornas. As pessoas estão ficando mornas. A mornidão, você sabe, é uma situação que não é nem, a pessoa não está nem firme totalmente na fé e nem está totalmente do outro lado. Ela está no meio, um pé ali e um pé aqui. A mornidão, a pessoa não lê a Bíblia, não faz oração, não vibra com o Evangelho, é uma apatia, uma letargia,
Muitas pessoas levam meio que na base, daí vai deixando acontecer a vida espiritual e não há uma preocupação real com isso. Nós precisamos acordar um pouco mais. Eu e vocês, todos nós, quem é dessa igreja, quem não é, enfim, todas as pessoas precisam. Porque na verdade, a mornidão está no Apocalipse e é um dos sinais de que o Espírito de Deus vai deixar de agir. A pessoa vai nessa linha até quando? Mas o amor se esfriará de quase todos, diz a Bíblia. Está em Mateus 24. Lembra você vê a foto ali, você lembra dessas pessoas? Susana, Daniel, ela e o namorado são acusados de terem assassinado os pais dela. E a gente vê isso e diz, que coisa, né? Mas por que não cuidaram, etc. e tal. Olha o que diz a Bíblia lá. Mateus 10, 21. Filhos se levantarão contra os seus pais e os matarão. Está na Bíblia. E isso aconteceu ali, mas não foi só esse caso, vocês sabem. Acontece isso até com uma certa frequência, infelizmente. Sinais dos tempos. O desespero. A Bíblia diz, porque até as mulheres mudaram o modo de suas relações. Esse texto está na Bíblia, vou mostrar o texto. Essas duas vocês conhecem, né? Madonna e a Britney. Mulheres que fazem a cabeça da galera, que formam opinião e aparecem assim, em público. Voltar um pouquinho para você entender a frase completa. Porque até suas mulheres mudaram o modo de suas relações, e tem uma palavra aí, íntimas, está na Bíblia essa expressão. Por outro contrário, a natureza, Romanos 1, 26 e 27. Esse texto. Sinais dos tempos. Não é só mulher, homem também. Sinais de que estamos em momentos solenes. Quando Jesus olha para estas e outras coisas, ele fica triste. Porque Jesus não gostaria que o mundo estivesse como está hoje. Infelizmente, isso acontece porque é consequência do pecado. E infelizmente as notícias são assim, de que o mundo vai de mal a pior. Nós precisamos tomar uma atitude de ajudar as pessoas que sofrem. Como a igreja tem um sistema de assistência social, temos que ajudar as pessoas, mas não ajudá-las apenas materialmente, temos que ajudá-las muito mais espiritualmente. É preciso pensar que os dois caminhos que aparecem na Bíblia vêm de Gênesis e vai até o Apocalipse. Os dois caminhos. Lá em Gênesis você tem luz e trevas. E você vai analisando a Bíblia. Luz e trevas, Abel e Caim, céu e inferno, trigo e joio, ovelhas e bodes, Jerusalém e Babilônia. Você encontra ali o cordeiro e o dragão, porta estreita, porta larga, caminho estreito, caminho largo. Você tem dois caminhos na Bíblia e não mais do que isso. E finalmente, ou você vai estar no reino dos céus, ou vai estar perdendo a salvação no lago de fogo. Você e eu. Nós precisamos tomar decisão certa. A Bíblia não fala só da porta da graça, fala de uma outra porta, é a porta do coração. E essa frase está em Apocalipse 3:20, quando lemos, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Essa porta é a porta do coração. Portanto, são duas portas, a da graça e a do coração. Veja mais um pouquinho. A porta da graça, só Deus tem a chave. Por isso ele diz, quando eu abro, ninguém fecha, e quando eu fecho, ninguém abre. Ele tem a chave. E a porta do coração, só você tem a chave. Eu tenho do meu, você tem do seu. A porta da graça está aberta, é verdade, mas ela pode ficar aberta aí milhares de anos. Se o meu coração e o seu estiver fechado, não adianta nada. É preciso que a porta da graça esteja aberta, como de fato está, e também a porta do coração aberta, para que Deus entre e faça morada. Jesus deseja entrar no nosso coração. E quando a gente fala um assunto como este, ou outro tema bíblico bem direto, na nossa cabeça acontecem vários pensamentos. Mas o Espírito de Deus está falando comigo e com você. Eu acredito nisso. Então pare e pense. Pare e pense. Se Jesus voltasse hoje, você estaria salvo, salva ou não? Se a porta da graça se fechasse hoje, você estaria dentro ou fora? Só pensa. Pense. Quem é você? Qual o seu nome? Onde você mora?
Trabalha? Não trabalha? É frequentador de igreja ou não? Por que você está aqui? O que passa em sua mente? Pensa em passar a eternidade aonde? Pensa um pouco. Olhe para Jesus, para suas mãos que foram feridas por você. Olhe para aquela rude cruz onde Jesus morreu para nos salvar. E ali está o desenho de Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, é preciso correr para os braços de Jesus. Se nós abrirmos os braços e formos a Jesus, Ele já está do nosso lado. E Ele vai abraçar você e a mim. Vai nos proteger e vai nos dar a direção certa. Amém? Pode ligar as luzes e eu quero terminar lendo o último versículo. Mateus capítulo 25, por favor. Evangelho de São Mateus, capítulo 25. Vamos ler o verso 31. 31, 32, vamos ler aí alguns versículos. E com isso a gente vai entender o finalzinho da história. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. Você percebeu? Todas as nações. Aqui está o Brasil também. Todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: olha que lindo, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Deus seja louvado. Verso 41 agora, do 34 vamos para o 41. Então, 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Até aí. Finalizando o raciocínio, pensa comigo. Estamos em 2007. Daqui até o fechamento da Porta da Graça, várias coisas irão acontecer, mas nós não temos data. A Bíblia não fala em data. Não sabemos a data. Mas sabemos que daqui para frente eu posso destacar alguns, não todos não dá para falar agora, mas pelo menos alguns. Veja um acontecimento que está em andamento e que vai crescer. É a pregação do Evangelho. O maior sinal da volta de Jesus é a pregação do Evangelho. Não são as tragédias, é a pregação do Evangelho. Então, daqui para frente, o Evangelho será pregado com mais intensidade. Nas igrejas, de casa em casa, na mídia, com mais intensidade. Paralelamente à pregação do Evangelho, a igreja de Deus vai se consagrar e Deus vai derramar uma chuva de bênção sobre a igreja. Nós conhecemos isso como uma chuva serôdia, que é o poder máximo do Espírito sobre o homem. O homem que prega, o ser humano que prega o Evangelho. Então, com o poder do Espírito Santo sobre nós, a pregação será concluída rapidamente. Aquilo que para nós hoje é um tabu, tipo janela 10:40, é um tabu hoje porque nós não temos ainda o poder do Espírito Santo como precisaríamos ter. O dia que eu e você recebemos o poder do Espírito Santo, esses tabus todos cairão por terra. Pelo poder do Espírito Santo. Amém? Então, pregação do Evangelho, derramamento do Espírito Santo, oposição. O selo de Deus ficará em evidência, a marca da besta ficará em evidência também. Esse paralelo de dois caminhos que eu citei, entra aí também. E pessoas sinceras que nós jamais poderíamos imaginar, aceitarão a verdade e o selo de Deus, receberão a marca de Deus. E pessoas outras receberão a marca da besta. Tudo isso dentro do contexto da pregação, do poder do Espírito, dos últimos acontecimentos. E paralelo a isso, quase que simultaneamente, porque as coisas vão acontecendo quase que simultaneamente. Então vem uma oposição forte aos cristãos.
uma perseguição aos cristãos. E em seguida haverá a pregação com mais força, que é o último momento da pregação, que Apocalipse 18 chama de alto clamor. É o momento principal, a última mensagem, o último sermão, o último apelo, o último culto, aquele no mundo inteiro, pessoas diferentes pregando. E aí fecha a porta da graça. Quando fechar a porta da graça, você sabe, a última pregação foi feita, o último sermão, o último apelo, o último batismo, o último culto. Fecha a porta. Quem entrou, muito bem, quem não entrou, não entra mais. Depois que fecha a porta, tem um período até a volta de Jesus. Esse período do fechamento da porta até a volta de Jesus é um período em que devem cair as 7 últimas pragas de Apocalipse 16. As pragas cairão exatamente entre o fechamento da porta e a volta de Cristo, nesse meio. A 7ª e última praga, que é a mais assim, impressionante de todas, será curta, rápida, portanto, e nessa situação das pragas, as nuvens serão negras, grandes, chocar-se umas nas outras, trovões, relâmpagos e tudo isso como se fosse chover, mas não vai chover. Essa situação, esse clima todo no céu, é na verdade o finalzinho da 7ª praga e o preparo para o maior acontecimento de todos. Então, essa situação, essa comoção, essa situação de tempestade, mas que na verdade não vai chover. O povo de Deus estará em lugares especiais, alguns bem afastados, e Deus estará dirigindo o seu povo, como dirigiu sempre e como dirige hoje, e o povo de Deus vai olhar para o céu e vai ver uma nuvenzinha escura. E essa nuvenzinha escura, conforme diz a Bíblia, ela vai se aproximando da terra e vai ficando clara, vai ficando branca, luminosa, brilhante. Apocalipse 14, verso 14 fala sobre isso. E o povo de Deus olhando fixamente para essa nuvem é diferente, porque o céu todo está negro, escuro, mas aquela nuvem se destaca. Olhando fixamente para ela, o que é isso? Essa nuvem cresce, aproxima-se da terra. E quando ela se aproxima da terra, todos vão olhar e vão perceber que aquela nuvem não é uma nuvem normal, é uma nuvem de anjos. E sentado sobre a nuvem, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olhando fixamente para ela, ouve-se uma música como nunca se ouviu antes. E olha que nós conhecemos músicas lindas, temos hinos maravilhosos. Mas ouve-se uma música, um som como nunca se ouviu antes. Esse som ecoa toda a terra. É um som que arrepia, que emociona. É o som das trombetas dos anjos. Se ouvir um instrumento aqui, tudo é tão lindo, imagina os anjos perfeitos tocando. E Jesus, no meio dessa nuvem de anjos, aproxima, essa nuvem vem bem perto da terra. Haverá um terremoto como nunca houve. Um terremoto no mundo inteiro. E as sepulturas irão se abrir. E os que morreram na esperança da volta de Cristo, quem morreu firme com Jesus, ressuscitará. Vocês cantaram esse hino. O grupo cantou esse hino. Não exatamente esse hino, falou da vitória da ressurreição. Aí os mortos que morreram salvos em Jesus ressuscitarão. Os vivos fiéis se unirão aos justos ressuscitados, e os vivos serão transformados, e vivos, e os que ressuscitarem, portanto estarão vivos também, serão unidos e serão arrebatados e levados de forma visível, porque o arrebatamento não é secreto. Será levado, e nós, eu digo nós porque eu e você temos essa fé, e nós vamos subir e encontrar Jesus nas nuvens dos céus. Ali nas nuvens faremos uma reuniãozinha rápida, e de lá nós vamos viajar. Mas antes disso, é bom não esquecer que na terra também haverá gente viva que não entregou a vida para Jesus. E essa alegria dos salvos é a tristeza dos ímpios. E esses que estiverem vivos ficarão desesperados e pedirão aos montes e aos rochedos que caiam sobre eles. Apocalipse 14. E cairão mesmo, eles morrerão. E os ímpios que já estarão mortos, continuarão mortos. Somente os fiéis vivos e os fiéis que já morreram, que ressuscitarão, serão arrebatados, e aí nós iremos viajar a viagem dos nossos sonhos. Você vai entender naquele dia que tudo que a gente tem aqui não tem valor nenhum. A gente nasce sem nada, se morrer, morre sem nada, e quando Jesus voltar, você vai para o céu e não vai levar nada daqui. Nem dinheiro, nem carro, nem casa, nem nada. Não que isso não seja importante, tem sua importância, mas não pode ser mais importante do que a vida espiritual. Viajaremos passando pelo primeiro céu, que é a atmosfera,
Depois passaremos pelo segundo céu, que é o céu astral, o sol, a lua e as estrelas. Já olharam para as estrelas daqui? Já viram aquela coisa maravilhosa? Eu e vocês somos admiradores das obras de Deus. Nós vamos viajar passando pelo sol, pela lua e pelas estrelas. Imagina essa viagem. E chegaremos além do sol, além da lua e além das estrelas. Lá está o terceiro céu, o paraíso de Deus, onde Deus mora, onde Deus habita. E Ele está ouvindo agora a nossa reunião. Deus está ansioso para que esse dia chegue logo. E Jesus ainda não voltou porque nós ainda não pregamos o Evangelho. É por isso que Ele ainda não voltou. Porque se nós buscarmos a Deus e buscarmos o poder do Espírito, nós vamos pregar o Evangelho e rapidinho Jesus vai voltar. Assim iremos para lá e passaremos no céu 1000 anos. 1000 anos de férias. Participando do juízo de comprovação. Viajando os mundos que Deus criou. Vai ser algo que o ser humano não consegue descrever. Depois de 1000 anos, esse é um período suficiente para que a Terra descanse e depois Deus vai purificar esse planeta e vai torná-lo um grande paraíso, como foi na época de Adão e Eva, e agora com coisas diferenciadas, porque muito mais pessoas habitarão esse paraíso. E então, Deus vai purificar essa terra, vai fazer dela uma nova terra, e depois de 1000 anos nós vamos voltar, vamos descer, mas não voltaremos sozinhos. O nosso Pai virá conosco. E o trono de Deus, que hoje é lá em cima, depois do milênio, será aqui embaixo. E se céu é onde Deus está, então aqui será o novo céu e a nova terra. Porque aqui estará o trono de Deus, Apocalipse 21 e 22. Assim, nós vamos descer depois do milênio. E quando a cidade santa, Nova Jerusalém, feita de ouro puro, descer aqui, a terra que vai ficar escura 1000 anos vai clarear de novo, e os mortos ímpios ressuscitarão, todos os ímpios, as pessoas que perderam a salvação ressuscitarão, e os justos estarão dentro da cidade santa, e os ímpios fora. Jesus vai se colocar em pé no momento, ponto estratégico, e vai falar isso que acabamos de ler em Mateus 25. Jesus vai olhar para o grupo da direita, vai abrir os braços com muita emoção, e vai dizer: vinde benditos de meu Pai. Receba por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Eu não era nem nascido, nem você, Deus já está com isso preparado. Amém? E Jesus vai virar para os da esquerda e vai dizer a eles com muita dor no coração, com lágrimas na voz, porque Deus não tem prazer na morte de ninguém, nem das pessoas más. Jesus vai virar-se para os que estiverem à esquerda e vai dizer: adeus, meus filhos. Eu morri por vocês, fiz tudo por vocês, mas agora não posso fazer mais. Com lágrima na voz, com dor no coração, Jesus vai dar adeus a eles. E eles serão destruídos. No meio daquelas pessoas, possivelmente, haverá alguém da nossa família. Alguém da sua família, alguém da minha família. E se houver, e a gente imagina que sim, porque nós somos na verdade uma grande família, e essa árvore genealógica acaba envolvendo aí gente que até são próximas, outras não tanto, mas ali no meio daquelas pessoas que Jesus vai dar a Deus, elas serão destruídas, com certeza haverá alguém que você ama, e que eu amo. E naquele instante, Jesus vai chorar, porque de acordo com Ezequiel 33 e Isaías também, Deus não gostaria de fazer isso, mas vai ter que permitir isso. E naquele instante, não só Jesus vai chorar, nós também vamos chorar. Se você ver alguém que você ama lá, você vai chorar, porque você tem amor no coração. Eu também vou chorar. E vai ser um momento muito estranho. A Bíblia chama isso de ato estranho de Deus. Um momento muito estranho. Irmãos, naquele instante, vai se cumprir Apocalipse 21, verso 4, que diz: Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Toda lágrima. E a morte nunca mais vai existir. Só que eu não posso deixar de falar mais uma coisinha. Antes da destruição final dos ímpios, antes, todos eles saberão por que serão destruídos. E vai passar diante deles, como se fosse um filme, toda a vida deles. Foi por isso que eu pedi para vocês fazerem ontem aquela oração, lembra? É melhor passar agora diante de nós do que naquele dia. Entende, irmãos?
Então, naquele dia, Jesus vai permitir que passe diante das pessoas a vida toda delas. E elas vão perceber os momentos em que o Espírito Santo tocou o coração delas, o momento em que estiveram numa reunião, num culto como esse, e o momento em que alguém deu um estudo bíblico, uma classe bíblica, um pequeno grupo, um apelo, um momento, e a pessoa não quis. E ela vai ver aquilo, e depois que ver tudo aquilo, ela vai dizer, Jesus tem razão. Ela vai reconhecer. E vai acontecer uma cena impressionante. Vai se cumprir Filipenses 2. Quando diz a Bíblia que todo joelho se dobrará diante do nome de Jesus, no céu, na terra, embaixo da terra. Todo joelho se dobrará, bons e maus, todo ser que respira vai reconhecer que Deus é amor. Eles vão se ajoelhar ali. O próprio inimigo vai fazer isso. Todos reconhecerão, quando Jesus falar a Deus e eles forem destruídos, eles serão destruídos conscientemente, entendendo que Deus foi justo, foi perfeito, que Deus não errou, Deus não erra. Essa é a acusação do inimigo, lembra? Deus não erra. Deus é amor. E quando enxugar dos nossos olhos toda lágrima, Ele também vai nos dar uma bênção tão grande, que essas coisas passadas não mais influenciarão a nossa vida. Poderemos viver felizes para sempre. Haverá somente uma marca nas mãos de Jesus. Que feridas são essas nas tuas mãos? E ele não vai dizer assim, são as feridas que as pessoas más fizeram. Não. Ele vai dizer, são as feridas com as quais eu fui ferido na casa dos meus amigos. Isso toca o coração da gente, não toca? Irmãos queridos, eu quero perguntar a você, será que vale a pena a gente entregar o coração para esse Deus tão maravilhoso? Sim ou não? Quantos concordam comigo que sim? Claro que eu tenho que perguntar isso para você. Levante a mão, por favor. Amém. Você concorda? Deus seja louvado. Você sente também necessidade de orar agora? Vamos orar? Vamos orar. Então, para a oração, vamos fazer o seguinte. Eu vou pedir com todo respeito a você que não é membro da igreja adventista. Eu vou orar por você primeiro. Depois vou orar pelos adventistas também. Porque nós somos todos iguais. Uma família. E eu quero orar por todos, ok? Mas primeiro eu vou perguntar, tem alguém aqui que não é membro da igreja adventista? Levante a mão. Por favor, levante a mão. Não tenha vergonha de ficar em pé. Não tenha vergonha de ficar em pé. Nós somos irmãos. Por favor, levante-se. Levante-se, em nome de Jesus, levante-se. Obrigado por sua presença. Sua presença aqui é muito importante. Vou pedir que o grupo também se posicione já aqui atrás. E vocês que estão em pé, permaneçam, porque nós vamos orar agora. E o grupo que vai cantar, os cantores, por favor, se posicionem aqui. Queridos irmãos que estão sentados e irmãos que estão em pé, permaneçam assim, por favor. Essa pergunta que eu fiz envolve aqueles que um dia foram membros e se afastaram e estão afastados. Se tiver alguém aqui que foi membro e está afastado e está aqui hoje, por favor, levante-se também. E aqueles juvenis, que eu perguntei na sexta-feira, tem 2 aqui, e deve ter mais, que não são batizados na igreja adventista, também devem se levantar. Eu gostaria que levantasse, é isso que eu quero dizer. Por favor. E agora nós queremos fazer uma oração. Eu vou pedir a vocês que estão em pé, que em nome de Jesus de Nazaré, venham aqui à frente orar comigo. Vocês podem vir aqui à frente orar comigo? Aqui pertinho, vamos orar juntos. Eu oro por você, você ora por mim, vamos orar. Venha aqui à frente, por favor. Deus abençoe muito. Deus abençoe vocês. Estou feliz de vê-los aqui. Vocês são muito simpáticos. Deus te abençoe, estou feliz em vê-los aqui. Muitos aqui já estiveram na sexta e no sábado, então nós já nos conhecemos pelo menos de vista. Isso, pode vir aqui da melhor maneira que você conseguir. Eles desligaram um pouquinho a luz, porque eles vão cantar uma música que vai aparecer uma ilustração ali na tela. Depois já vamos ligar a luz. Ok, vocês que estão em pé nos bancos podem permanecer assim mesmo, não há problema, ok? Mas permaneçam assim. Tudo pronto? Tudo pronto. Computador, tudo pronto? Se estiver pronto, vamos ouvir o hino. Esse hino é dedicado a vocês. Vamos olhar para o grupo enquanto o nome de Jesus é louvado. Você que está sentado, por favor, levante-se também.
Todos que estão sentados, levantem-se. Amém. Amém. Pode ligar as luzes. Amém. Muito obrigado. Esse hino é maravilhoso. Foi para vocês. Hoje,
O Espírito Santo está no meio de nós. Todos são muito importantes. Todos. Sem distinção, sem acepção. Não importa como é a sua vida, como foi o seu passado, não importa. O que importa é como será o seu futuro. E o seu futuro será maravilhoso nas mãos de Jesus. Quando Jesus voltar, eu quero muito estar preparado. E gostaria que vocês todos também estivessem preparados. Foi por isso que eu escolhi ser pastor. Para tentar ajudar algumas pessoas. Eu tenho certeza que, enquanto o grupo cantava, enquanto eu pregava, e agora enquanto eu falo, tenho certeza que Deus está aqui, tocando você na mente, no coração, e está falando muita coisa para você. Jesus te ama muito. Eu quero convidar agora. Você tem aqui na igreja um parente, um amigo, não tem? Alguém da igreja, que já é dessa igreja, que é seu parente, seu amigo, e os irmãos já entenderam o que eu estou querendo dizer. E eu queria que você viesse à frente e abraçasse o seu amigo que está aqui. Aí a gente forma agora uma equipe, aí um grupo, duplas, né? Você que tem aqui na frente um amigo, um parente, um convidado, uma pessoa importante para você, vem à frente e dá aquele abraço bem caprichado, fala, quero te ver lá no céu, fala alguma coisa mais ou menos assim, porque nós não queremos de maneira nenhuma que um amigo da gente, nem eu nem você, fique, né? Nós queremos ir juntos, irmos juntos. Essa cena é muito assim emocionante aqui. Imagina lá, quando a gente chegar lá e abraçar as pessoas queridas, né? Falar, que bom que você está aqui, que eu estou aqui, que nós estamos aqui. Eu gostaria de ver se tem alguém sozinho. Quem está com você? Cadê seu irmão? Qual o nome dele? Mas fala o nome dele. Josemar. Josemar, está me ouvindo? Já chegou. Josemar já chegou. Isso, Josemar. Você está com os 3 aí? Ok. Um garoto e 2 garotas. Tem mais alguém sozinho? Quem está com você? Ah, ok. Você está com ele e com mais uma? Oh, que beleza. Quem está sozinho? Tem alguém sozinho aí perto de você? Lá atrás, como é que está? Tá tudo bem aí? Bom, agora eu quero perguntar a todos, todos mesmo, indistintamente. Você conhece alguém que você gostaria